Olá, olá, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam tendo dias bons. Afinal, estamos vivendo um isolamento físico, mas a nossa mente continua livre, os nossos pensamentos continuam livres e nós ainda podemos escolher o que vamos assistir, o que vamos ouvir, o que vamos estudar, o que vamos comer, enfim. Esta liberdade ainda não nos foi tirada. E por isso, eu estou aqui 6h32 para conversar contigo com um cara que eu admiro muito e tem muito para nos ensinar. Acho que os futuristas nunca foram tão valorizados e procurados mais do que agora. Então, eu vou dividir tela agora com o Thiago Matos, que vai compartilhar um pouquinho conosco tudo que ele tem vivido, aprendido e ensinado para outras pessoas. Se você já tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já escreve aqui pra gente, tá? Oi, Thiago. Oi, Isabela, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente trocar ideias, né? Eu gosto muito da expressão trocar ideia porque é realmente uma troca, né? A gente compartilha um pouco, mas recebe muito mais. E não só nós dois aqui, como todo mundo que está participando. Não, sem dúvida. A gente está no momento em que a gente está convergindo um monte de informação e compartilhando aquilo que faz sentido, né, para nós. Ô, Thiago, obrigada por ter aceitado o meu convite. Sua agenda eu sei que está super atribulada com vários cursos. Quero que você me fale sobre ele. Então, vai ser um Eu- papo muito gostoso. A Mayra Delamor já está dizendo, Thiago, grande mensageiro do futuro. Olha aí, olha aí. E aí eu já Eu quero. tenho muitos amigos e amigas, aí o pessoal fica entrando nas lives para me dar uma força. Ótimo, isso é sempre bom. Mas, Isabela, eu quero Tiago, inclusive pedir desculpa, e desculpa te interromper, pela. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui participando devem ter tentado acompanhar nossa outra tentativa de live, né? Só para esclarecer aqui, fazer dar um recado público, né? A gente estava com tudo armado e aí a gente começou a conversar, era numa quinta-feira, né? Ou numa sim, quarta-feira, não me lembro agora. sim. E eu tive uma apendicite, que obviamente é fulminante, né? Ninguém planeja uma apendicite. E aí eu tive que cancelar e ter uma apendicite no meio da pandemia também é uma experiência interessante para a gente enxergar o sistema de saúde por um outro lado, né? Para a gente que está em quarentena, 99% do tempo foi uma oportunidade de ver um outro lado, ver as pessoas ali no front, lutando contra a doença no front. Então foi desafiador. Eu peço desculpas a você, apesar de saber que não tive culpa, mas peço principalmente desculpas a quem estava querendo acompanhar esse papo na data primeira que a gente agendou. Tiago, absolutamente desculpado. Espero que a recuperação tenha sido boa, né? E a gente está vivendo realmente com um estado de compreensão. Se a gente não tiver compreensão com todos esses imprevistos que nós vamos tendo e as pessoas que estão se relacionando conosco, a vida fica muito mais pesada, muito mais difícil. É Então, isso aí. que bom que a gente está conseguindo, isso é o que importa. Olha, eu já queria te provocar com o seguinte: quando eu entro na sua página no Instagram, tá lá dizendo assim, né? As pessoas dizem que eu sou futurista, mas eu discordo. Uhum. Por quê? Pois é. Assim, eu acho que futurista, na minha modesta opinião, assim, é uma alcunha, é um emblema que você não pode se autorrotular. É quase se um jogador dizer, olha, eu sou craque. Né? Você não pode se chamar de craque, você diz, sou um jogador de futebol, sou um jogador de basquete. Mas quem diz a sua capacidade são os outros. O meu entendimento é de que futurista não é uma atividade, é um reconhecimento, é mais do que uma atividade, um reconhecimento. Eu acho que o profissional de futurismo seria o profissional, né? Mas chegar nesse posto de futurista, eu não posso me considerar. Fico muito envaidecido quando alguma pessoa me chama de futurista, mas eu acho que eu sou muito novo para isso, sabe? Acho que a minha trajetória ainda está mais no início do que no final. Espero que esteja mais no início do que no final. Então, se pessoas enxergam valor nas minhas ideias, que bom. Mas eu acho que mais lá para frente talvez eu mude a minha bio do Instagram. Tudo bem. Eu tô aqui para sempre te lembrar disso, então. Mas aí, antes da gente passar para o isolamento, o que, que vem depois e tudo mais, eu conversei com outros futuristas, né, nas últimas semanas. Outras futuristas, aliás, três Legal. mulheres, né? Legal. A Lala Bezelin, a Dani Kleiman e a Marta Gabriel.
Olha, Então você é o primeiro homem futurista. Eu preciso te perguntar, né? A mesma pergunta que eu fiz para elas. O que te fez começar a ser um pesquisador do futuro? legal. Ótima pergunta. Agradeço a oportunidade de poder contar essa jornada, né? Porque uma das perguntas que muita gente me faz é, Thiago, como é que eu me torno um profissional dessa área? E não é tão simples assim, né? Como a gente não tem uma universidade aqui no Brasil que forme esse tipo de profissional, não é uma carreira tão simples, tão fácil de construir. Eu vou contar aqui rapidamente, mas muito rapidamente, a minha trajetória, e aí eu acho que vai ficar mais claro como eu cheguei nesse lugar. Eu costumo dizer que eu tive 4 encarnações profissionais. A primeira, de comunicador. Então, um colega, eu fiz comunicação, fiz publicidade, eu tinha muita vontade de trabalhar com inovação, com criatividade, e naquela época, eu entrei na faculdade em 1997, naquela época a publicidade era um lugar onde muita gente enxergava como um ambiente de pessoas com a cabeça mais aberta, com possibilidades de propostas mais inovadoras. Então, eu fui trabalhar no mercado de publicidade e sou muito grato a tudo que eu aprendi nesse período, mas chegou um momento em que, na época, eu namorava uma menina que era do interior do Rio Grande do Sul. E a minha carreira chegou rapidamente num teto aqui para o mercado local. E eu me lembro da gente começar a conversar sobre ir para São Paulo. E ela disse, Thiago, para mim Porto Alegre já é São Paulo, eu vim do interior, não quero fazer uma segunda mudança. E eu entendi, a gente naquela época quase já estava morando juntos. E aí eu tive que fazer tive que fazer um redesenho da minha trajetória. Eu disse, olha, se eu estou batendo no teto tão cedo, eu vou ter que empreender. E aí eu tenho uma crença de que a gente não tem só uma paixão na vida, a gente tem várias paixões, né? Aquela frase eu acho muito bem intencionada, mas um pouco equivocada, que diz, encontre o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Eu acho que encontre todas as coisas que você ama, porque eu não conheço ninguém que goste de uma coisa só. Então a gente não precisa ter uma carreira, a gente pode ter muitas experimentações em diferentes áreas. E uma área que eu sempre fui apaixonado era educação, aprendizagem. Me juntei com outras pessoas e cofundei uma escola chamada Perestroika, que ficou razoavelmente conhecida no meio da educação. Propôs um modelo diferente, mais livre, mais subversivo, e acabou dando certo justamente por ser, né, uma pequena insanidade no meio da aprendizagem tradicional, né? Era uma contestação a tudo que existia. Essa escola se expandiu pelo Brasil, projetos fora, e o meu trabalho na Perestroika era ajudar a construir os cursos, que tinham vários, né, tipo moda, design, gastronomia, empoderamento feminino, empreendedorismo, então as áreas mais diversas, e era participar dos cursos como co-construtor e ser uma espécie de observador das aulas. Então, eu fiz mais ou menos 30, 40 cursos né, que seriam assim correspondentes a 40 pós-graduações. Não dá para dizer pelo número de horas, mas pelo impacto eu acho que tinha isso. Então, o meu trabalho era aprender e ainda ser remunerado por isso. Era um privilégio completo. Então, esse segundo ciclo foi ser educador, foi ser um dono de escola, mesmo sem saber nada de educação até hoje. Tudo que eu aprendi foi na prática. E essas conexões, Isabela, me fizeram entrar numa terceira encarnação, que foi ser empreendedor. Porque você começa a conhecer as pessoas de gastronomia, você começa a dizer, posso abrir uma coisa em gastronomia. Você começa a conversar com as pessoas da moda, você diz, putz, posso investigar algo na moda. Então, eu acabei, ao longo da minha vida, cofundando mais ou menos, eu não sei se são 14 ou 15, porque dependendo do ponto de vista, iniciativas. Algumas muito pequenas que nunca decolaram, algumas que cresceram e ficaram bem relevantes, algumas que continuam grandes, mas eu não sou mais sócio, tipo a Perestroika, que eu vendi minha participação, e algumas que eu ainda sou sócio. Sou sócio de 5 braços que compõem aí o que a gente chama Aerolito. Mas em 2011, eu entrei nesse último ciclo. Eu conheci a Singularity, que é uma escola que, para quem não acompanha esse universo do futurismo, é uma organização que muita gente diz que é a mais avançada do mundo, a número 1 do mundo em novas tecnologias e inovação. Eu não bato esse martelo, eu acho que ela é uma referência das muitas referências. Eu conheci a Singularity, apliquei para a Singularity, na época ela era mais restrita, era um curso mais restrito, hoje ela é um pouco mais aberta. Fui aceito, que foi uma distinção assim, inimaginável para mim, e participei daquele projeto, tive acesso a muitos conteúdos e me apaixonei pelo futuro. E disse, olha, eu vou começar a trabalhar com isso. Montei a Aerolito, então, e desde então estou nesse universo do futurismo.
Hoje em dia, o meu trabalho é principalmente dar palestras / consultorias, né? Porque o Aerolito, que é uma escola, uma consultoria, uma empresa de pesquisa, é difícil até definir para lideranças de alta cúpula de empresas. A gente tem os nossos cursos online, tem um curso aí que eu recomendo a todo mundo, porque para mim é a minha última paixão, que é o que vem depois da pandemia. Se vocês quiserem, eu falo mais depois. E montar reportes para tentar entender o que vem por aí. Então, muitas pessoas ou muitas empresas nos perguntam, sei lá, uma empresa de alimentação: Thiago, qual é o futuro da comida? Uma empresa de moda: qual é o futuro da moda? Uma empresa de whatever, né? Pergunta qual é o futuro da minha área específica, e a gente tenta trazer hipóteses, né? Nunca certeza, sempre hipótese. Então, esse é o meu trabalho, é viver com muita intensidade o presente, mas sempre dando uma olhadinha ali para o que vai vir ali na frente. Arrasou. Adorei. Já vieram várias perguntas aqui, estou anotando, tá? Muita gente aqui valorizando demais, te elogiando demais todo o trabalho que você faz. Já quero falar, né, sobre o que vem depois da pandemia, Friends of Tomorrow, enfim, tudo que você está ali ensinando no Aerolito. Mas eu entendi nesses últimos meses que o futurista não é um achista, é um pesquisador. Né? Muita gente fala assim, a pessoa é futurista, então ela fala baseado em achismo no que é o futuro. Não, é totalmente diferente disso. Então, eu já queria direto entrar contigo sobre o que estamos vivendo, aliás, do que estamos vivendo, o que você já tinha estudado, e depois, o que ainda viveremos quando a gente puder voltar a circular. Né? Eu vi até numa publicação sua, né, sobre o velho normal ou o novo normal, que aí depois a gente vai para esse caminho. Legal. Isabela, você me dá a oportunidade de falar algo que é extremamente recompensador para quem faz uma aposta como eu fiz. Em 2018, as lideranças da Aerolito se reuniram e a gente tomou uma decisão radical, que a gente disse: nós vamos operar agora no modelo Digital First. O que significa Digital First? Obviamente que era ter mais cursos online do que cursos presenciais, né? Os nossos produtos tinham que ser mais digitais, mas ia um pouco além disso. A gente pensou assim, se a gente tiver uma reunião, a reunião tem que ser planejada para acontecer no ambiente virtual, e se não der, a gente faz presencial. Show. Se a gente fizer uma contratação, ela tem que ser planejada para acontecer no virtual, se não der, a gente faz no presencial. A nossa sede não vai mais existir porque os meios de produção, a inteligência das pessoas, os computadores, a internet, estão nas pontas. Então a sede, ela tem que ser só um ponto de encontro para fortalecimento de cultura. Mas daí a gente não precisa de sede, então a gente eliminou a sede e fez encontros fora da sede. Inclusive, nesses encontros a gente trabalhava muito menos, né, no horário expediente, e se fortalecia como cultura muito mais. E uma série de outras coisas que eu passaria aqui horas falando. E obviamente que quando eu descrevia isso, eu dizia para o pessoal: gente, home office não é futuro, é presente. Trabalhar no modelo de plataforma não é futuro, é presente. Se eu não estou nesse presente, talvez eu esteja no passado. E eu dizia uma frase que a gente repete muito lá na Aerolito, que é: quem não pensa sobre o futuro, resolve o presente com as ferramentas do passado. O fato de eu estar no presente não significa que a minha mente esteja no presente. E, obviamente, né, que a gente era extremamente criticado, às vezes construtivamente, às vezes não tão construtivamente, por estar cometendo, né, para muitas pessoas, uma insanidade, assim, né, cometendo um ato que ia contra o que o mercado pedia. E depois de vir a pandemia, né, ninguém torceu por uma pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo. Muitas pessoas que foram críticas chegaram a mim e disseram: pá, Thiago, eu gostaria até de pedir desculpa pelo meu não entendimento do movimento de vocês e queria pedir ajuda. E o que eu sempre disse para o pessoal era isso, que a gente não pode achar que o modelo que a gente enxerga na maioria das empresas é o presente. Que o fato de ser a regra, ser a maioria, não significa que é o presente. Então, uma coisa que para mim parece muito clara é que esse entendimento de ter horário para entrar e sair, ter uma sede onde todo mundo vai e todo mundo volta, ter um trabalho microgerenciado, ter um entendimento de que home office é simplesmente trabalhar em casa e não uma série de processos que fazem a gente ser de fato mais produtivo trabalhando em casa, tudo isso para mim não é futuro. Tudo isso para mim é presente. Se a gente não tiver
nesse presente, atenção, talvez a gente esteja mais apegado a esse mundo que não existe mais. Então essa foi uma aposta radical que a gente fez, uma aposta assim pesada que a gente fez. E aí quando chegou a pandemia, a gente estava tão leve, tão adaptado, que, para ser bem sincero, e até eu falo isso com muito cuidado para não soar presunçoso, a gente quase não sentiu o impacto. A gente quase disse assim, nosso jeito de trabalhar tá igual, a gente não tem sede, tá todo mundo trabalhando de casa, tá tudo distribuído, tá tudo na nuvem, os nossos produtos são todos digitais. O que a gente tem que mudar de fato, né? Então foi uma aposta que eu acho que acabou vingando. E a descoberta que a gente fez a partir desse novo momento é que nos parece que está emergindo um novo jeito de gerir, que a gente está chamando de futuralidade. E esse termo futuralidade, ele junta duas palavras, que é futuro e naturalidade. Porque o que a maioria das pessoas não tem, infelizmente não tem pela nossa educação ainda industrial, é uma tranquilidade de lidar com o imponderável, com o futuro. Porque o futuro é abstrato, porque o futuro é não conhecido. Então a gente fica morrendo de medo do futuro ou fica fugindo do futuro. O Einstein tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, muita gente, infelizmente, só consegue ver o que é, não o que pode ser. E o futuro sempre pode ser. Então se a pessoa é muito concreta, ela fica me dizendo, tá, mas me mostra isso que você está dizendo. Eu digo, olha, eu não posso mostrar porque vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então essa futuralidade, Isabela, para não me alongar muito, porque eu tenho... A minha mãe disse, se me der um microfone, eu fico falando o resto da vida. Para não me alongar muito, junta algumas capacidades ou posturas. A primeira é o pensamento efetual. A Sarasvati, que é uma acadêmica indiana, escreveu um livro maravilhoso chamado Effectuation, que é o melhor livro de empreendedorismo da história da humanidade. Olha aí, boa dica. E ela diz que esse livro é realmente assim espetacular. Só tem em inglês, infelizmente, mas quem quiser, eu compartilho os aprendizados que eu tive em português. E ela diz que assim como existe um pensamento científico, eu não preciso ser cientista para adotar um pensamento científico para viver melhor, eu não preciso ser empreendedor ou empreendedora para adotar um pensamento empreendedor para trabalhar melhor ou para viver melhor. Não é o único pensamento, mas é um dos recursos que eu posso ter. Então, no pensamento efetual, em vez de eu pensar assim, que é como um executivo, uma executiva pensa normalmente, que é assim, eu vou me munir de um monte de informação, traçar um plano bem longo, bem rígido, porque a gente é muito competente e consegue prever o futuro, e o futuro vai ser lá. E a gente vai chegar lá, esse é o jeito de um executivo ou de uma executiva pensar. O pensamento efetual é assim, eu não vou prever o futuro, porque eu vou construir o futuro. Em vez de gastar tempo tentando prever o futuro, eu vou gastar energia tendo flexibilidade mental para me adaptar a qualquer futuro. Eu preciso ter clareza e não certeza. Clareza é a direção. Certeza é o ponto no GPS. Então, eu não preciso prever o futuro porque eu consigo construir o futuro. Essa mudança, para mim, é radical. A segunda coisa é inversão temporal, que é quando a gente tem uma mudança muito drástica, como a gente está vendo agora, a gente não pode mais usar o método de planejamento estratégico, que é onde estamos, os próximos passos e o futuro. A gente tem que inverter o tempo. A gente tem que pensar onde estamos, qual é o futuro e aí planejar os próximos passos. Por que isso? É fácil de entender, mas eu demorei muito tempo para chegar nessa questão que explicando parece simplória, mas é só simples, porque é super complexa. Quando a gente tem uma mudança radical, um futuro muito abrupto, a etapa dos próximos passos é achatada. Então aqui está o agora, os próximos passos que seria grande, ele é achatado e o futuro chega mais cedo. Então se eu pensar no agora, se eu pensar nos próximos passos que está aqui, mas o futuro estiver aqui, porque ele é abrupto, eu vou ter que ter um gap muito grande para corrigir a minha rota. Agora, se eu tô no agora e pensar no futuro que é aqui, eu planejo meus próximos passos aqui. E ele fica mais fácil de ser adotado. Então quem não pensar primeiro no futuro e depois nos próximos passos, provavelmente vai ver um abismo e não vai conseguir se adaptar. E a terceira coisa é a pós-categorização. Porque a pós-categorização é de um livro de um futurista que a gente gosta muito, chamado Bob Johansen, recém-lançado, e que basicamente é não colocar conceitos novos em caixinhas antigas. Porque se você coloca conceitos novos em caixinhas antigas, ou não é tão novo assim porque coube perfeitamente numa caixinha antiga, ou você vai estar simplificando uma coisa nova numa antiga.
Então, eu acho que essas posturas são as posturas que qualquer pessoa que quiser navegar bem nesses mares turbulentos que vão vir pela frente deve adotar. Não é nenhuma certeza, mas é o que a gente tem percebido pelos nossos estudos. Olha, você me abre aqui um leque de tantas perguntas, eu preciso me segurar, né, para não estourar aqui o nosso tempo, apesar que não vai dar, mas para já não querer marcar uma próxima live. Ó, você falou uma frase que gerou aqui alguns comentários. Quem não pensa no futuro vive o presente com pensamentos do passado, é isso? Quem não pensa sobre o futuro cria o presente com as ferramentas do passado. Ah, cria o presente com as ferramentas do passado. Pois não. Não, é que o livro do Bob que o pessoal está perguntando ali é Full Spectrum Thinking. Pronto. Qualquer coisa também manda um direct pro Thiago. Mandamos ele responde, depois. Respondeu para mim. Ô, Thiago, isso que você acabou de falar, junto com essa frase que você falou agora há pouco, me traz a palavra crença. Crença. E eu tenho trabalhado muito em cima disso. Não adianta a gente querer olhar o futuro do trabalho, o futuro de tudo, com as crenças do passado. Perfeito. E aí todo mundo fica naquele apego, né? Como se só aquilo fosse verdade. De forma prática, quais crenças você já poderia nos dizer que precisam ser revisadas urgente? Porque convencer as resistências, a gente perde tempo demais. Né? Mas a partir do momento que você joga uma isca, vamos ver se o povo desperta. Perfeito. Por mais paradoxal que seja, para mim, a maior crença é abrir mão das próprias crenças. O Alvin Toffler, que é o futurista que mais me influenciou, ele tem uma frase que eu repito tanto que tem gente que acha que é minha. Eu adoraria que fosse minha, mas não é. Ele disse que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não souberem ler e escrever, mas quem não souber aprender, desaprender e reaprender. E é muito linda essa frase. Eu acho ela poética e assim, poderosa. Toda vez que eu falo ela, parece que mais uma camada de entendimento me vem. Porque quando as pessoas, né, quando o pessoal descobre que eu trabalho com futuro e aprendizagem, educação, pais e mães normalmente perguntam: Thiago, o que os nossos filhos têm que saber? Conta aí o segredo, né? Tem que saber mandarim, tem que saber robótica, tem que saber programação. Qual é a resposta para o meu filho ou para minha filha ter sucesso no futuro? E eu digo: olha só que engraçado, olha o jeito que você está abordando a pergunta. Primeiro, a gente está se preocupando com a resposta, que é o jeito que a gente foi educado, a prova de xizinho. Então, é ou A, ou B, ou C, ou D. E se é mais de uma alternativa, é a letra E, né? Que é todas as anteriores. Então, a gente tem um pensamento muito excludente, que é ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. E não eu digo que o passado é o lugar do ou, e o futuro é o lugar do E. A gente não precisa excluir, a gente pode adicionar. E se a gente parar para pensar, quando a gente vem, né, num período pós-pandemia, será que as minhas verdades pré-pandemia vão continuar existindo? Quando a gente pega a palavra aprender, e a gente decompõe a palavra aprender, a gente vê que é aprender. Aprender é não prender. Não prender é desapegar. É se libertar do antigo para abrir espaço para o novo. Então, a postura que pais e mães têm que ter para as próximas gerações, que eu acredito, é que a gente permita que as nossas crianças aprendam a aprender, aprendam a desaprender e aprendam a reaprender. Se elas tiverem isso, elas vão estar preparadas para qualquer futuro. Seja mandarim, russo ou italiano, ou uma língua que a gente nem sabe qual é, seja a robótica, a programação, ou a poesia, seja o que for. E nós, adultos, a gente tem que fazer o mesmo exercício, que é aprender, desaprender e aprender a reaprender. Mas o Hipócrates já dizia, na experiência enganadora. Então a gente se apega na experiência e diz: mas eu tenho 30 anos fazendo isso, mas eu conheço isso com a palma da minha mão. E a gente tem que abrir mão da experiência em prol dessa postura humilde, aberta ao novo, que nos permite aprender coisas novas. Conceitos que talvez a gente nem consiga nominar, como o Bob Johansen nos ensina lá no livro que eu citei. E o fato disso não ter um nome não significa que não exista. Então, para mim, a crença é paradoxalmente, tentar abrir mão das próprias crenças. Perfeito. Thiago, eu por enquanto estou deixando aqui os comentários. Já eu tiro para as pessoas poderem ver o seu rosto, mas eles não estão tem problema, aqui... eu acho que os comentários valem mais do que o pessoal ficou me olhando aqui. Eu tento equilibrar, porque tem muita gente que fala: tira o comentário, põe o comentário. Fica à vontade, então, pode deixar os comentários, não tem nenhum problema. Perguntando se o conteúdo ficará gravado, sim. Estou conversando com o futurista, eu estou falando futurista Thiago Matos, e tudo vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Thiago, quando você fala que em 2018 você e os seus sócios, né, já tinham pensado no digital,
e vocês estão sofrendo menos com isso. Bom, o coronavírus antecipou o futuro de muitos processos que as pessoas estavam pensando em fazer e agora estão tendo que fazer na marra, e nós também, né? Não só empresas, nós também estamos tendo que se virar. Me lembro muito quando o e-mail foi criado no início dos anos 2000 e eu resisti a criar o e-mail. Falava, gente, mas para que e-mail? As pessoas têm meu telefone, é só me ligar. Então a gente tem um pouco de resistência no início, mas depois tem que ir, né? E agora, então, eu tive que aprender também uma série de coisas que eu não estava tão preparada. Mas vamos seguir em frente. Quando você fala sobre home office, e eu tenho ouvido muitas pessoas me pedindo, por favor, me ensina como eu vou fazer home office sem surtar, né? Que o meu trabalho é falar sobre saúde mental, autocuidado e tal. Então, como nós podemos falar sobre home office, para você que já faz isso há muito tempo, sem pirar, sendo produtivos, mas sem adoecer nesse home office? Perfeito. Bom, excelente colocação, e talvez você saiba a resposta mais do que eu. Eu vou aqui dar um pedaço da resposta e talvez você tenha que complementar com o seu conhecimento, Isabela. Mas assim, eu fiz vários estudos sobre produtividade, tentando entender como é que eu tornava o meu dia a dia mais assim, como é que eu conseguia executar todas as tarefas que eu gostaria de maneira saudável. E eu acabei tendo alguns aprendizados, alguns por auto-observação, alguns por livros e por bibliografias, alguns por pesquisa. E uma das coisas que eu descobri é que não existe uma certeza sobre isso, mas muita gente defende isso, tá? De que a tarefa que mais... a atividade que mais exige energia do cérebro é trocar de tarefa. Então você está fazendo uma coisa no fluxo, né, lá do Mihaly, né? Você está super atento, e aí você sai dela, dá um cavalo de pau e tem que fazer uma outra coisa, e depois volta para a primeira. Isso demanda uma energia gigante do cérebro. Como eu falei, nem todos os especialistas concordam com isso, mas muita gente defende esse ponto de vista. E o que eu comecei a fazer foi não trocar de tarefa. Então eu disse assim, toda vez que eu fizer home office, quando a gente está em casa, a gente está exposto a outros estímulos que muitas vezes no trabalho a gente não está, eu não saio da minha tarefa. Eu fico na minha tarefa e me organizo para fazer essa tarefa do início ao fim. E quando eu sei que a tarefa não pode ser feita do início ao fim, eu quebro em tarefas menores, em blocos menores. Mas eu não paro em meio a uma tarefa. Isso não drena a minha energia, porque o que enlouquece a pessoa é você chegar às 6 da tarde e dizer, putz, eu tô cansado, exausto e não fiz nada. Porque se você pega e teve um dia produtivo, você tem um alívio, né, da produção. Você diz, putz, tô cansado, mas fiz. Agora, se você chega no final do dia e tá exausto e não fez nada, você sabe, bom, amanhã eu vou ter que fazer tudo de amanhã e o que eu tinha que ter feito hoje. Então, essa é uma primeira dica para quem trabalha em home office, é se organizar, cada pessoa com a sua organização familiar, com o seu espaço, com as suas limitações, para executar a tarefa do início ao fim. E aí tem um break. Existe, inclusive, uma ferramenta chamada Pomodoro, né, que muita gente usa, que são 25 minutos de trabalho, 5 de break. 25 de trabalho e 5 de break. Eu não uso o Pomodoro porque eu acho que eu tenho o meu próprio Pomodoro aqui instalado no sistema operacional. Essa é uma primeira dica. Uma segunda dica é não sobrecarregar a agenda. O dia de um profissional não tem como ser previsto. Então, eu não posso pegar e botar na minha agenda 8 compromissos de 1 hora. A minha agenda tem sempre 4 horas de compromisso e 4 horas de coisas inesperadas. Porque eu sei que eu vou ter 4 horas no dia de coisas que eu não tenho como prever e que vão acontecer. Vai ser uma reunião urgente, vai ser um cliente que quer falar comigo, vai ser alguém numa rede social que vai me provocar algum assunto que vai ser importante, vai ser uma prospecção. Eu não tenho como prever. Se eu sobrecarregar minha agenda com 8 horas de trabalho e mais as 4 horas de imprevisto, eu estou trabalhando 12 horas. Eu não estou mais trabalhando 8 horas. Se eu trabalho 12 horas, chega uma hora que rebenta a corda. Ô, Thiago, quando você falou sobre trocar de tarefas, gasta muita energia, isso me veio a história da ilusão de sermos multitarefa. Você concorda? Perfeito. Total. Multitarefa é uma falácia. A gente tem que ser multidisciplinar. É totalmente diferente. Eu não tenho que ser um polvo que faz 8 coisas, cada uma com um braço ao mesmo tempo. Eu tenho que ser um camaleão. Acha que é ao mesmo tempo, capaz de fazer. Exatamente. Eu tenho que ser capaz de fazer isso, que é muito diferente disso, que é muito diferente disso. Mas um de cada vez. Toda pessoa
que entra nessa ilusão de que é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, o que ela está fazendo é usando uma usina para acender uma lâmpada, como dizia um jornalista aqui do estado. Assim, a pessoa gasta uma grande energia e acaba não sendo produtiva. Adorei. Usando uma usina para acender uma lâmpada. Agora, deixa eu te provocar mais um pouquinho. Eu adoro conversar com pessoas subversivas, tá? Não sei por quê. Mas adoro, né? Quando a gente pode trocar essa ideia tão rica. Quando você fala não sobrecarregar a agenda, para que eu consiga também não sofrer com os imprevistos. Mas vamos trazer aqui para o home office. Estou lá no meu Pomodoro, estou concentrada aqui. Vou finalizar esse texto. Aí vem, eu tenho 2 gatos. Aí vem um dos gatos e pula aqui em cima de mim. Né? Perfeito. Não, eu vou tirar o exemplo do gato, que o gato é mais fácil de resolver. Mas aí acontece uma situação em que eu preciso realmente parar. Vaza gás e eu tenho que ligar para o profissional que dê conta disso. Faz parte do imprevisto. Talvez eu me dedique 1, 2 horas para resolver isso, que poderia ser uma... Mas se eu tiver agenda de 8 horas, eu vou ter que parar 2 horas para resolver o gás e depois 2 horas à noite para continuar o trabalho. É óbvio, né, gente, que eu estou aqui falando um pouco da minha realidade, uma realidade de empreendedor que trabalha a hora que pode, a hora que quer, em avião, em viagem, nas férias. Então eu me acostumei com isso e que é muito mais difícil para alguém que foi educado num sistema de 1 hora para entrar e 1 hora para sair. Por isso que é tão importante o pensamento efetual. De novo, não é que eu seja um empreendedor necessariamente. Não é porque assim, eu vou aprender o pensamento efetual da Sara Sarasvati para empreender. Claro que ajuda, mas não é só para isso, é para ter mais essa flexibilidade mental. Então, quando eu falo de ter uma agenda, é o que eu faço, tá? Meio expediente armado e meio expediente de imprevistos. Então, os imprevistos pode ser o meu filho que caiu e bateu o joelho, pode ser o gás que vazou, pode ser o vizinho que está fazendo uma obra. Eu não sei o que é, mas eles vão surgir. Tá, perfeito. Antes de eu partir para a pergunta que veio antes, sobre aprendizagem viva, que perguntaram sobre isso, eu quero te perguntar, o Jefferson, na verdade, pergunta assim, Jefferson Lopes, qual a sua opinião sobre a modinha das pessoas sobre o novo normal e, na verdade, não querem mudar em nada? Olha, Jefferson, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que eu fiz esse post, foi o tweet que eu compartilhei no meu Instagram, com certamente mais compartilhamentos na minha vida, assim. Eu postei ontem ou anteontem, já não me lembro, dizendo assim, olha, muita gente está usando esse clichê do novo normal, do novo presente, mas logo em seguida fala o seguinte, olha, assim que terminar a pandemia, eu tô louco para voltar à minha vida como era antes. Aí eu digo, pô, mas se eu vou voltar à minha vida de antes, como é que eu vou viver esse novo mundo, né? E se você não sabe nominar, não sabe descrever qual é a mudança que você já aderiu, que ela é radical com relação ao passado, que você já está operando, que você vai manter, será que você já está nesse novo mundo? E isso rolou, assim, um engajamento bem grande nessa postagem. E eu realmente acho que a gente pode usar o termo que a gente quiser, novo normal, novo presente, mundo pós-pandemia, qualquer expressão. Eu acredito nisso, eu tenho uma crença de que o mundo está se transformando e que muitos dos conceitos do passado não vão ser mais assim, acomodados nesse novo período. Eu gosto muito do termo novo presente, porque ele vem de uma profissional que eu gosto muito, uma futurista chamada Amy Webb, que ela falou que toda vez que uma mudança radical nos é impingida, né, nos é enfiada goela abaixo, a gente confunde o novo presente com o futuro. E não é, né? O futuro é uma coisa e o novo presente é outra. Eu gosto muito do termo novo presente, mais do que novo normal. E, Jefferson, eu acho que assim, é que nem quando o pessoal fala assim, não, porque a empresa eu sou funcionário da empresa X, tá? Não, porque essa empresa é Y, essa empresa é X, essa empresa não pensa na galera, essa empresa é careta. Mas o que é empresa? A empresa é um prédio e um CNPJ. A empresa nada mais é do que um monte de pessoas. Então, é porque o brasileiro não sabe votar, porque o brasileiro é isso. O brasileiro é a gente que é o brasileiro. Então, assim, se a galera não se predispuser a adotar novas mudanças, todo esse discurso vai ser lindo, vai ser bacana, vai dar um monte de reporte, um monte de post legal, um monte de vídeo, né, motivacional, mas que futuro novo, ou que presente novo é esse, né? Eu me pergunto se as pessoas... Tem uma charge famosa, que, se eu não me engano, é de um jornal francês, agora não me lembro qual. Le Monde, eu acho. Que era na parte de cima, dizia...
É um palestrante dizendo assim, quem quer mudança? E todo mundo com a mão para cima. Quem quer mudar? E ninguém levanta a mão, né? Porque é isso, todo mundo quer que o mundo mude, mas ninguém quer mudar, né? Todo mundo quer que o mundo seja mais igual, mas ninguém quer abrir mão do que já tem. Todo mundo quer que o mundo seja mais horizontal, mas não quer abrir mão do poder que já tem. Então, se a gente não negociar alguma coisa com a gente mesmo, como que a gente vai fazer um mundo mais legal, né? Perfeito, perfeito. Na futuralidade, como você falou, né, esse futuro mais naturalizado, tem a ver com um conteúdo também que eu vi seu, cogestão, cérebro-máquina? Também, porque o que acontece? Deixa eu mostrar, eu vou primeiro explicar, depois eu mostro Tá. aqui o conceito. Quando eu morei em Israel, eu fui estudar em Israel, eu aprendi uma coisa muito legal, que é esse desenho aqui, que eu tatuei no braço de tão legal. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver bem? Sim. É uma sim, pirâmide sim. com uma linha e uma pontinha preta ali. Então, tenham em mente esse diagrama. A parte preta é o que eu sei que eu sei. Por exemplo, eu sei que eu sei falar português. A parte abaixo dela é o que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu sei que eu não sei falar russo. E a parte abaixo disso é o que eu não sei que eu não sei. Por exemplo, eu não consigo nem escrever porque eu não sei. E a gente a nossa intuição tende a acreditar que essa pirâmide é tipo um copo. Então, quanto mais eu estudar, mais preta vai ficar, né? E eu vou me tornar um especialista e preencher de conhecimento o meu triângulo. E tá aí o erro. Porque quanto maior fica a parte preta, proporcionalmente, maior fica o segundo segmento e o terceiro segmento. O triângulo não muda a proporcionalidade, ele cresce sempre da mesma maneira. Então, quanto mais eu sei que eu sei, mais eu sei que eu não sei e mais eu não sei que eu não sei. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais ignorância eu tenho. E a ignorância sempre é infinitamente maior que o conhecimento. E a gente, como liderança, precisa aceitar isso. E a palavra é aceitar. Que a gente sabe um monte de coisa. Eu sei, por exemplo, que eu sei montar uma escola online, porque eu já fiz isso mais de uma vez. Eu sei que eu não sei, por exemplo, montar um aplicativo de mobilidade. Eu sei que eu não sei. E tem um monte de coisa que eu não sei que eu não sei. E nesse momento complexo de mudanças rápidas, quem abastece do que eu não sei que eu não sei? E tá aí a cogestão cérebro-máquina, que é a gente operar junto com a inteligência artificial. Não é substituir. De novo, não é o ou, é o e. Porque esse ou, ele é muito perigoso, né? O ou é assim, ou sou de humanas ou sou de exatas. Ou sou um bom pai ou sou um bom profissional. Ou sou feliz ou tenho dinheiro. E para mim isso não funciona. Eu acho que o mundo binário, né, seccionado e polarizado não me agrada e não conversa comigo. Então eu acho que a gente não tem que ser ou o ser humano ou a máquina. A gente tem que trabalhar junto com a máquina, no que a gente é bom e no que a máquina é boa. E então a gente pega processos onde a inteligência artificial varre os dados, faz um processo AI-driven, chega a conclusões, faz ações e a partir daí a gente supervisiona. E por que eu acho que a gente vai ver isso explodir? Porque a pandemia foi detectada pelos órgãos de saúde, né? Primeiro pelos órgãos americanos, depois foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, muitos dias depois de uma empresa chamada Blue Dot. Dia 31 de dezembro do ano passado, a Blue Dot, que é uma empresa de tecnologia canadense, disse assim, mundo, e a minha inteligência artificial aqui detectou que vai ter uma pandemia. Uau. Os nossos epidemiologistas já revisaram os dados e viram, vai ter uma pandemia. Nos escutem. E ninguém escutou, ou melhor, demoraram alguns dias para escutar e esses dias a gente sabe que cobram um preço muito caro. Foram decisivos. Se uma inteligência artificial é capaz de detectar uma pandemia que a gente não sabia que não sabia, imagina o que inteligências artificiais são capazes de fazer com o meu fluxo de caixa, entendeu? Que é um problema muito mais ordinário. Então, se a gente não tiver essa capacidade de operar junto com a máquina, a gente não vai entender esse não sei que não sei. Perfeito. Então, eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei, eu sei que eu não sei. sei. Que não sei, não, e não sei sei que que eu não sei. sei. Isso aí. Aprendi. Tiago, antes de eu te fazer mais perguntas, inclusive sobre o futuro do trabalho, eu queria puxar aqui a sardinha para o meu lado sobre o futuro da comunicação. Porque com este isolamento, por exemplo, eu fiz desde o dia 17 de março mais de 90 entrevistas. Eu chamo isso aqui de entrevista, que foi o que eu fiz da minha vida inteira, né? A diferença é que agora eu estou no meu canal individual. Então, neste período, eu vejo que muitas pessoas estão fortalecendo os seus canais individuais. Então, se alguém quiser falar sobre autocuidado, saúde mental ou o nome mais fofo, né, bem-estar da mente, entra aqui.
Quem quiser falar sobre maquiagem, vai entrar no de outra pessoa. O que você vê estes canais individuais, ou se você vê, trabalhando junto ainda com a TV? Uhum, Ou a gente vai ter mais espaço para o digital, menos para a TV, como já aconteceu com o rádio e o impresso? uhum. Excelente pergunta, é uma pergunta extremamente complexa. Quantos dias eu tenho para responder essa pergunta mesmo? Os quatro, se você quiser. Assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é TV? O que é TV? Em 2020, em mais de 2020, o que é TV? TV é um aparelho que eu estou enxergando ali, TV é isso aqui, TV é o conteúdo, TV é a forma, TV é o canal, TV é aquele entendimento de programa e comercial, programa e comercial. O que é TV? Porque talvez a gente esteja vivendo uma era onde a gente, né, sei lá, os XR natives, que o pessoal que chama, né, que são os novos nativos digitais, eles não entendam o conceito de TV, eles entendam simplesmente o conceito de conteúdo. E eu nem sei se vai conseguir diferenciar muito o que é podcast de vídeo, sabe? Tipo, talvez seja só conteúdo. É um pouco do que eu falo da pós-categorização, sabe? Isso que você está fazendo aqui é sei lá o que o nome. Talvez a gente ainda não tenha nenhum nome para isso e a gente não consiga adaptar as caixinhas antigas, né? Então, com certeza, você está super adaptado ao presente. Você tem um número de seguidores importante, você tem uma audiência, você está conseguindo fazer o seu trabalho, né, dentro desse contexto de home office. Você está compartilhando conteúdo de maneira mais contemporânea, né? Não aquele formato de mídia tradicional. Então, você está super adaptada. Existem outras organizações, existem outros profissionais que estão menos adaptados, que estão mais apegados àquele outro formato. Mas se a gente olhar assim, do ponto de vista tecnológico, eu acho que vão ter duas coisas que eu chamo expansão sensorial. Nos nossos cursos lá a gente fala um pouco disso. Porque a gente tem muitos devices, muitos equipamentos que vão ter essa tal da realidade mista, né? A realidade aumentada é o tal do Google Glass. Então, né, todo mundo conhece o Google Glass. A gente botava o Google Glass e ficava tipo um vidro, assim, como se fosse uma lente na frente, onde eu enxergava o mundo e essa lente ia acompanhando meus olhos. Essa realidade mista ela é um pouquinho mais complexa. Os objetos ficam em 3 dimensões, eles não ficam tipo um vidro, assim, eles ficam em 3 dimensões no espaço. E tem a realidade virtual também, onde eu fico totalmente imerso num outro ambiente. Então, usar essas ferramentas para conteúdo é algo que me parece inevitável, né? Muitas indústrias já estão usando isso. Mas aí vocês vão dizer, putz, mas está faltando, né, a interação humana, né, o toque e assim por diante. E aí já existem diversas tecnologias que você veste tipo um casaco de expansão tátil e ele está conectado com esses equipamentos. Sensores. Então, se você vai jogar um game, por exemplo, e coloca essa armadura, e você está jogando o game com realidade virtual, e você toma uma espada no peito, treme o seu peito. Então, você sente que alguém tá... Se alguém dá um tiro, você toma a bala. Se você consegue dar um abraço numa pessoa à distância. Eu tenho equipamentos, tipo o Rei, que é uma pulseira, que você faz, tipo assim, manda tipo uma mensagem tátil, assim, para uma pessoa, assim, né? Tipo, sei lá, meu filho, se por acaso tiver com saudade, eu posso mandar né, uma batidinha, assim, aqui, e ele responde do lado de lá. Existe como mandar... É bem abstrato isso, eu vou ter pouco tempo para explicar, mas existe como mandar tato pela internet. Porque o tato nada mais é do que uma pressão. Se eu pressionar aqui e tem um sensor aqui que reconhece a força que eu estou fazendo aqui, que é 1, 2 ou 3, e reproduzir isso do outro lado, o meu tato está navegando pela internet. Então, eu posso dar um abraço numa pessoa, posso, né, transmitir um soco, né, de um jogo, eu posso transmitir a bala do jogo, eu posso me comunicar de maneira tátil com outras pessoas. E isso vai expandir o que a TV não conseguia fazer há pouco tempo. Uau. Essas tecnologias, quando eu coloco realidade virtual, tem algumas que tem um equipamento com um odorizador aqui. Então, ele dispara os odores dependendo do ambiente que eu estou. Se eu vou para a praia, ele dispara um odor parecido com praia. Se eu vou para um campo floral, ele dispara isso. Então, a televisão com cheiro já existe. Só que o que é televisão? Né? Eu acho que dizer o conteúdo com cheiro, conteúdo com tato, conteúdo com som e com imagem, já está aí. A gente
certamente vai ter alguns anos até que isso se torne ubíquo, né? Barato e acessível a todo mundo. Mas essa nova televisão, acho que já está aí. Perfeito. Isso é muito mais do que Years and Years, aquela série Muito nossa, mais que Years and Years. fantástica. É muito mais do que Years and Years, Legal. gente. Olha só. Ô, Tiago, a gente está com o tempo já acabando. Você está falando então sobre outras opções desse espaço digital, que ainda pode oferecer infinitas possibilidades para a gente, certo? Perfeito. Antes de querer saber de você sobre o futuro do trabalho, né, por tudo que você já pesquisou, como é que você vê o futuro do trabalho, eu queria saber dos seus cursos, né? Especialmente aqui o último, deixa eu aqui pegar, que é o que vem depois da pandemia. O que quem está nos assistindo pode aprender ali? Legal. Um monte de coisa. Eu vou dizer uma das coisas, porque você já viu que eu sou meio taquilálico, assim, né? Tem que me controlar. Uma das coisas que a gente descobriu nos últimos tempos, que a gente não tinha tido a oportunidade de compartilhar, é o plano de transformação digital, que eu estou chamando de plano de transformação digital pós-pandemia. Porque o meu trabalho pré-pandemia era me reunir com lideranças de empresas, né? Eu estava sempre em São Paulo ou fora do Brasil, falando com lideranças de empresas e normalmente o papo era sobre transformação digital. E aí eu fazia uma pergunta sempre pro pessoal. O que é transformação digital para vocês? E as respostas normalmente eram 3. É fazer um e-commerce, é fazer um app ou trabalhar em modelo de plataforma, esse modelo Uber, né? E o que eu percebi é que o pessoal ia na receita de bolo. De novo, a prova de xizinho. O que é transformação digital? Me diga a resposta, em vez de como chegar na resposta, né? E aí eu disse, eu preciso ajudar essas lideranças a fazer um melhor diagnóstico, porque elas não estão conseguindo fazer um diagnóstico. Então a gente criou uma matriz com 3 eixos, X, Y e Z, onde eu consigo enxergar melhor onde está a minha empresa. Então eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos algo que eu demoro 1 hora para explicar. Uau, poder da síntese. O poder de síntese. No eixo da economia, ou do modelo de negócio, melhor dizendo, eu posso ser uma empresa clássica, que é essa piramidal, ou modelo de plataforma, que é o Uber, ou o modelo pós-digital, que eu vou dizer aqui só a sigla para quem por acaso souber, porque é super complicado, que é DAO, Decentralized Autonomous Organization. Então, ou eu tô num, ou tô no outro, ou tô no outro. No eixo da economia, eu posso estar na economia do tangível, que são coisas. Então, se eu vendo, né, um livro, economia do tangível. Economia da presença, onde eu consigo, por exemplo, oferecer o serviço na casa do consumidor ou da consumidora, por exemplo, sei lá, um cabeleireiro, mas ainda assim eu não consigo fazer uma chapinha virtual, né? Eu tenho que estar lá. Ou se eu tenho uma clínica de ortopedia, eu não consigo levar o raio-x até a casa das pessoas, a pessoa vai ter que ir lá. Então, economia da presença e do intangível, um curso online, um e-book e assim por diante. E a expressão do negócio. Como que eu me manifesto para o mundo? Ele pode ser não digital, que é um lugar, que é sei lá, uma seguradora que tem uma agência ali de seguros física, né, presencial. Digitalizado, que é quando eu reproduzo a ideia física no digital, ou seja, o e-commerce é digitalizado, não é digital. E o digital é quando eu quebro o modelo mental presencial no online. Então, se eu transfiro exatamente o mesmo modelo mental, por exemplo, um e-commerce de roupa. Eu vou numa loja de roupa, eu vou lá, escolho a roupa, provo a roupa, vejo meu tamanho, compro a roupa. Se eu vou num e-commerce, eu vejo a roupa, vejo o tamanho e compro a roupa. Isso não é digital, isso é digitalizado. Existem modelos que são digitais, como por exemplo a M. Taylor, que é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas, que você pega o celular, você escolhe a sua roupa, pega o seu celular, se escaneia com o seu celular e ele produz a roupa sob medida para você. Então, Meu assim, pai. Então, assim, eu conheço um monte de empresa que é essa digital de fato, não é digitalizada, e essas empresas que iam ser um futuro muito distante não vão ser tão futuro. Então, com essa matriz desses 3 eixos, eu consigo olhar tridimensionalmente onde eu estou, onde eu não quero estar, onde os meus concorrentes estão, onde empresas que não são do meu segmento estão para eu me inspirar e fazer os movimentos que eu tenho que fazer. E aí a resposta, temos que fazer um app, ou temos que fazer um e-commerce, fica superficial, né, perto dessa análise mais profunda. Com certeza. Essa é uma das coisas. E aí, entra na página do seu Instagram, Thiago Matos, lá tem o link para o Aerolito, ou qual é o caminho? É aeroli.to, então fica aerolito, né? aeroli.to/online. Mas se botar aeroli.to, vai chegar também. Pronto.
e lá a gente, né, compartilha cursos de diversas expertises. Por exemplo, tem um curso lá que é só futuro da alimentação, que a gente mostra, por exemplo, como é que existe comida digital, comida que eu mando pela internet, sabor que eu mando pela internet. Tem um monte de coisas assim que muita gente acha que é ficção científica, mas que já tem expressões aí que às vezes surpreendem até profissionais com bastante experiência. Assim. Com certeza. Tiago, eu ficaria aqui horas conversando com você. Infelizmente, ficaram perguntas aqui que não vai dar tempo de responder, mas eu preciso, então, desses últimos 8 minutos, tá? Para saber com você o que será e o que não será do trabalho do futuro. Uhum. Perfeito. Para mim, de novo, né? A gente volta, eu acho que a questão essencial lá, né? Que é o novo presente, o futuro, que é futuro de fato, que é novo presente. E eu defendo essa tese de que home office, de que plataforma, de que e-commerce, de que não ter horário para começar e sair, que não ter uma sede, nada disso é futuro. Na minha modesta opinião, tudo isso é o novo presente. Se eu enxergar isso como uma grande revolução, cuidado, porque eu posso estar atrasado nesse movimento todo. E é óbvio que eu não sou desconectado da realidade. Eu sei que existem empreendedores e empreendedoras, lideranças e lideranças das mais diversas naturezas. Tem gente que está tentando fechar o caixa de amanhã e essa pessoa vai olhar para mim e dizer, pô, o comentário desse cara é desrespeitoso. Eu entendo as diferentes dores, mas eu não posso negar isso, sabe? Eu seria intelectualmente desonesto se eu falasse disso. E o que a gente vai ver num futuro mais ali na frente são essas empresas verdadeiramente digitais. Então, como para usar a expressão, é o novo presente, virou e-commerce, o e-commerce é mato agora. Todo mundo é e-commerce. Eu não posso achar que o e-commerce é uma grande vantagem. O e-commerce é presente. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Se eu não estou no e-commerce, atenção. Se eu estou no e-commerce, beleza, estou no presente. Essas empresas digitais, que eu chamo as pensadamente digitais, foram criadas para lógica digital, vão emergir mais. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Uma das empresas que eu mais admiro no mundo é a Intelligent X, que ela faz uma cerveja digital. Como é que é? Você compra a lata da cerveja, ela começou com 4 tipos de cerveja ali, Helles, IPA, APA, não me lembro quais tipos exatamente, mas tinha os 4 tipos. Aí você compra a lata da cerveja ou a garrafa e tem um QR Code, um código. Você escaneia com o celular, você toma, escaneia com o celular e abre uma inteligência artificial, um chatbot que você começa a conversar. E aí você diz, olha, achei a cerveja muito amarga, muito doce, muito frutada. Você dá o feedback que quiser. Essa informação vai lá para a inteligência artificial, para o banco de dados, que é co-construída com os mestres cervejeiros, com o comercial, e eles começam a ver, a nossa APA, metade está dizendo que gostou, metade está dizendo que quer mais amarga. Sabe o que a gente faz? Uma nova APA mais amarga. Então, uma quinta cerveja. Pô, ninguém está gostando da nossa Helles. Vamos desativar ela e usar esses feedbacks para criar esse 6º tipo de cerveja. Então, eles começaram com 4 tipos e hoje eles têm 42. Então, o mestre cervejeiro, a mestre cervejeira da Intelligent X é o feedback das pessoas com a inteligência artificial, com algumas cabeças humanas supervisionando tudo isso. E o Rob, que é o fundador da empresa, ele tem um TEDx que eu recomendo a todos vocês, que ele diz uma coisa que é sensacional e que para mim talvez seja uma das maiores lições que a gente pode compartilhar com as lideranças nesse momento digital. Ele diz o seguinte, a maioria das pessoas olha para o digital da seguinte forma, a maioria dos empreendedores e empreendedoras. Já sei, agora com o digital eu consigo achar o meu público melhor, então eu vou fazer o mesmo produto que eu sempre fiz, só que agora eu consigo vender melhor porque eu acho lá o Thiago, né, nessa cidade, nessa idade, já sei. Com esses, ele gosta disso, tem esses interesses. Ou seja, eu não mudo o meu produto nem o meu serviço, mas eu vendo melhor. Ele diz, isso não é inovação. Inovação é quando você pega o feedback digital para transformar o seu produto ou o seu serviço de maneira que ele fique tão potente, tão disruptivo e tão customizado que você precise anunciar menos. Ou seja, a verba de marketing migra para a verba de P&D. Isso é pensar digital. E eu achei esse raciocínio muito interessante. Acho que pouca gente está fazendo isso. Pouca gente está invertendo essa lógica. A gente está sendo preguiçoso de fazer a mesma coisa que a gente sempre fez, mas vendendo melhor, vendendo com melhor target, em vez de usar essas informações para transformar o nosso serviço e fazer o que Netflix, Instagram e todo mundo faz muito bem. Perfeito. E rapidinho sobre habilidades
Habilidades Habilidades, do por futuro? exemplo. Porque, por exemplo, quando você falou, né, antes eu tinha que ter um emprego, uma faculdade, tomar uma decisão. E agora não, agora eu posso mudar de ideia, eu posso fazer outras, né, ter Uhum, outras opções. Como é que você vê o trabalho do futuro? uhum, Habilidades emocionais mais máquina? uhum. Aí eu poderia falar de várias. Como a gente tem pouquinho tempo, eu vou me concentrar numa que é para pegar um gancho de algo que você falou, acho que com muita propriedade, a multidisciplinariedade. Então, não confundir multitask e multidisciplinariedade. A ciência diz aí, não sou eu. A ciência diz o seguinte: olha o jeito que a gente desenhou as nossas empresas. A gente pega um monte de gente parecida, coloca no mesmo departamento, diz: um de vocês aqui vai ganhar a corrida para virar gerente, ou virar diretor, ou virar gerente, ou virar diretora. Então, vocês vão ter que competir. Porque se eu sou igual a todo mundo no meu departamento, eu não tenho habilidades diferentes, todo mundo tem a mesma, e só um sobrevive, eu vou competir. É o desenho da organização. Agora, se eu coloco pessoas diferentes numa sala e não crio essa corrida ao topo, as pessoas naturalmente vão colaborar. E colabora melhor quem tem mais capacidade. Porque se eu tenho mais cores, digamos assim, eu me plugo a mais ambientes. Então, essa ideia da carreira linear, onde eu me torno um hiper especialista, funcionava para a área industrial. Essa ideia de uma carreira mais aberta, um leque mais aberto, com, né, um olhar mais multidisciplinar, é mais a ver com o profissional contemporâneo. Existem várias pesquisas que indicam que uma pessoa que está no ensino médio hoje terá pelo menos 5 carreiras. Não 5 empregos da mesma carreira, 5 carreiras. Existem vários estudos que dizem que é mais, tá? Então, para mim é estranho isso, porque eu fui educado na lógica linear. Para mim não é estranho, até porque eu já passei por 4 encarnações, né? Mas eu digo, para minha geração é. Mas para os profissionais da nossa era, talvez seja estranho, mas provavelmente é o que a gente vai ver na próxima geração. 5 carreiras, então vou aproveitar aqui que o Anderson Bueno entrou, que é um maravilhoso maquiador, visagista, fez milhares de peças de teatro com maquiagens incríveis, então eu posso ser jornalista, maquiadora, posso me especializar, posso fazer psicologia, é isso que você quer dizer? Eu posso ter 5 carreiras? E é mais complexo que isso, Isabela, porque a nossa tendência é pensar assim, então tá, eu vou ser músico, depois vou ser escritor, depois vou ser, sei lá, pintor. Não, eu vou ser tudo ao mesmo tempo. Eu vou de manhã pintar um pouquinho, de noite eu vou fazer um show com a minha banda, de tarde eu vou ser youtuber, depois eu vou ser chefe, entende? Só que isso é impensável para a forma como a gente foi educado A gente foi educado a pensar numa lógica de esteira. Que eu entro um trainee, depois eu viro contratado, depois gerenciamento médio, depois diretoria, depois e saio na esteira do sucesso. A gente se produtiza. A gente está sempre se preparando, né? A faculdade, o colégio prepara para a faculdade, que prepara para ser estagiário, que prepara para ser pleno, que prepara... Putz, mas que lógica é essa? É uma lógica industrial. Quando o mundo fica hipercomplexo, ela não funciona mais. Tiago Matos, muito obrigada. Aliás, 1000 vezes obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Todo mundo aqui pirando com as suas ideias. Vou repetir que o conteúdo vai ficar todo lá no meu canal, Isabela Camargo Real, e faço convite para vocês seguirem o Tiago no Instagram. É só colocar Tiago Matos com 2 T's, vocês vão encontrar tanto o Aerolito quanto os seus pensamentos. Estou à disposição, Legal. vamos juntos. Quanto mais a gente puder somar e compartilhar, melhor. Legal, querida. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Obrigado por você ter sido uma inspiração para muitos de nós, né, nessa questão de ter se colocado vulnerável e ter ido à mídia e ter falado das suas questões que, né, nas redes sociais hoje a gente busca a perfeição e quando a gente busca a perfeição a gente está se desumanizando. A gente esquece que a coisa mais humana que tem é a imperfeição, né? Não existe ser humano perfeito. Então eu agradeço por você ser essa inspiração nesse sentido, por, né, todo mundo que te acompanha e pela oportunidade de compartilhar as nossas ideias, né? Eu acho que eu me sinto muito empolgado em dividir os nossos conhecimentos e agradeço o espaço que você proporcionou aqui. Vamos juntos, Thiago. Bons cursos, bons dias, bons presentes e a gente se encontra então em breve, se É Deus isso aí, quiser. até mais. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Qualquer coisa me procure nas redes que eu respondo todas as mensagens, tá bom? Viu? Valeu. Obrigada. Tchau, Essa é a maravilha de termos a tecnologia a nosso favor. Use a tecnologia, não seja usado por ela. Tá? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança e pensem, podemos estar isolados fisicamente, socialmente, mas nossa mente continua livre e a gente pode escolher o que a gente vai consumir de conhecimento, alimento e tudo mais. Amanhã a gente se encontra em mais uma entrevista e até mais.